Alô galera, Vasco e Análise, aqui Marcelo falando. Se inscreva nas plataformas aí, YouTube, Kawaii, TikTok, Instagram. Dê o like caso goste do conteúdo, ou dislike, interajam aí, comentem, é importante os senhores comparecerem aqui, né? É um prazer interagir. Muitos que me assistem não são meus inscritos, por favor, botãozinho inscrever-se aí, né? Se puder também, sininho para receber notificações. Bom, peço desculpas aí pelo vídeo, né? Vou dar um pouco de lado, porque é muito importante hoje o que eu vou dizer aqui para os senhores. Preciso de uma cola, preciso de uma colinha boa, né? Porque o tema desse vídeo aqui, o título desse vídeo, se refere a comprovar as incompetências do Vasco, né? E comprovar as incompetências do Vasco, eu vou trazer aqui, né, o Fluminense. O quanto o Fluminense está fazendo esse ano de premiação. É mais ou menos o que o Vasco vai ter para gastar. Dizem que não para contratações, mas para bancar a folha, bancar parte do ano, ou quase o ano na integralidade, pela 777 ou 771. Bom, o Tricolor já tem garantido 19,6 bilhões. Vamos arredondar para 20 milhões. 20 milhões é o que o Fluminense tem já garantido por ser supostamente o vice-campeão mundial, né? Vai para a final aí no próximo final de semana. 24,5, arredondando para 25 milhões, caso venha a ser campeão do mundo. E eu acho que o Fluminense vai ganhar, tá? Tem grandes chances de ganhar. O City claudicou muito no primeiro tempo. Se o outro time fosse um pouquinho melhor, fazia 2-3, depois se fechava lá. Bom, vamos lá. Então, o Fluminense já tem 20 milhões agora pelo Mundial. Ou 25, como eu já falei já, né? E 10 milhões pelo quarto lugar. Não, perdão. Já tem 20 milhões pelo Mundial. Vamos ver agora aqui a questão da Libertadores, né? O Fluminense ganhou mais ou menos na Libertadores 130 milhões. O Fluminense ganhou na Libertadores 130 milhões. Ah, mas foi campeão, poderia não ser, poderia ser vice. Mas quanto mais longe você chega, mais você fatura. Então 130 milhões na Libertadores. Acabei de falar agora 20 milhões pelo Mundial, ou 25 se for campeão. E já teriam garantidos aí 190 milhões. Olha que brincadeira bonita, né? E olha que esse estudo aqui não falou sobre Copa do Brasil, que é outra pancada. Então o Fluminense passa dos 200 milhões juntando Copa do Brasil e Carioca. O que fez o Fluminense agora em 2023. E o Vasco mendigando, né, tendo que ser vendido para pegar 200 milhões dessa empresa caloteira que vai nos pagar com o próprio dinheiro dela. Melhor, com o nosso próprio dinheiro, como fez aí com a venda de Andrei, com a venda do Pedro Raul, do Ignaldo, das nossas receitas, né? Televisão e tal. Aí eu perguntei para alguns idiotas de plantão, tinha que ser vendido mesmo? Ah, mas o Vasco foi vilipendiado, como é que eles usam a expressão? Tem uma expressão, aniquilado não, canibalizado, até chegar a esse ponto. É isso que eu falo para os senhores. Só tem um vídeo maior que eu falei o seguinte: ao longo desses 23 anos, começando com o Eurico, que ao invés de colocar o dinheiro do futebol, dinheiro do Nations Bank no futebol, pulverizou em todos os esportes, sabe lá a troco de quê? Né? Ele e o Euriquinhos da vida, até chegar no Campelo, Salgado, né? Os outros aí. Ainda fala mal do Roberto Dinamite, que nos deu a Copa do Brasil no primeiro mandato, que foi belíssimo. Depois do segundo mandato, todo mundo abandonou o Roberto, ele ficou sozinho, né? E aí, alguns idiotas falam, não, tinha que ser vendido mesmo? Não tinha que ser vendido não. Foi vendido porque o Vasco foi incompetente ao longo desses anos todos, foi incompetente. Foi incompetente e presidentes, diretores que surrupiaram o Vasco, né? E agora as comissões que foram ganhadas
para negociar a SAF, todo mundo com burro cheio de dinheiro. E aí, existem notícias agora, né? O tema aqui era Fluminense, 200 milhões sem vender o Fluminense, né? E aqui agora o Vasco aí, há notícias que o Pedrinho está querendo arrumar uma possibilidade de acionar judicialmente e anular o contrato, ou desfazer o contrato, porque às vezes você não anula o contrato, ele fica rígido, mas você desfaz ele daqui para frente, né? Tem campo da eficácia, da validade, isso aí é outra história, só interessa para quem é do ramo direito. Então, a gente lamenta aqui a incompetência, né, do Vasco ao olhar para esse monte de dinheiro que o Fluminense está ganhando agora, com um presidente que eu não gosto dele, ele vem tripudiando o Vasco e tal, mas é um bom gestor do Fluminense. Se o Vasco tinha o Eurico, né, que muitas pessoas não gostavam pela sua arrogância, a forma de agir, o tratamento, né, a forma de falar com os outros, o Bittencourt também é assim, né, arrogante, pernóstico. O Fluminense é o melhor de todos, o Vasco é o pior e tal, mas está aí provando que dá para fazer futebol sem ter que vender o Fluminense. E o Fluminense é isso aqui, ao pé do Vasco. Todo respeito a algum tricolor que esteja me vendo agora aqui, o Fluminense é isso aqui, perto do Vasco. História, títulos sul-americanos, patrocinadores, torcida. O Vasco é um time mundial, né? Enorme torcedores nas Américas também, no Brasil inteiro e tal. E o Fluminense sequer é um time nacional, né? Ele está pulverizado aí em alguns estados, né? Notadamente uns estados até... não vou entrar em mérito algum não, só vou dizer que é o seguinte: o Fluminense é menor que o Vasco. E se o Fluminense é menor que o Vasco poderia estar aí hoje faturando isso, o Fluminense está faturando ou mais. Isso sem colocar público nos estádios. Bota aí 300 milhões que o Fluminense faturou com televisionamento, público nos estádios, né? Carioca, Copa do Brasil, Libertadores, Brasileiro e Mundial. Fica aí para vocês, canalhas, Salgado, Osório, Duque Estrada, né? Campelos e Pedrinhos agora, se não fizerem diferente, um aviso, né? Como vocês conseguiram quebrar o Vasco e agora a gente, torcedor, fica aí, né? Vendo youtubers. Comemora, torcedor! Contratamos um zagueiro do Coritiba. Comemora, torcedor! Vamos trazer o Mastriani do América Mineiro, nosso novo centroavante. Esse é o ponto que o Vasco chegou. Desgraçados. Vasco e Análise. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.